38ª semana. Já se foram 8 semanas desde a última vez que eu sentei para gravar o diário de gravidez. O último que foi ao ar, eu estava com 30 semanas de gestação, mas de lá para cá tiveram vários ocorridos que acabaram me impedindo de dar sequência às gravações. Mas como agora eu já estou bem próximo da reta final, eu não queria deixar de registrar esse momento, então eu vou fazer um resumão do que aconteceu de lá até aqui. E aí a gente para na 38ª, que é a semana que eu estou hoje, dia 26 de julho de 2016. Pois bem, na 30ª semana aconteceu o chá de fraldas do Heitor. Eu ainda quero gravar um vídeo contando para vocês qual foi a minha experiência, tanto com a organização do chá, quanto com a expectativa e com a realidade do que ocorreu. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo, já que o vídeo de hoje vai ser um pouco longo, já que nós temos aí 8 semanas para serem relatadas. Posterior ao chá, eu fiquei muito cansada, eu estava exausta. Inclusive, eu recomendo a você que está gravidinha, estiver pensando em fazer o seu chá de fraldas ou chá de bebê, não deixe passar muito tempo. Eu fiz na 30ª semana, acho que foi uma semana boa, mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria com umas 27, 28 no máximo, porque a barriga já estava bem grande. Inclusive, foi no mesmo período que eu fiz as minhas fotos de gestante, já para aproveitar aí o tamanho da barriga. Mas eu fiquei muitas horas em pé, recebendo amigos, recebendo convidados, indo em todas as mesas e tirando foto com o pessoal. Então isso me desgastou bastante. Eu me senti muito cansada na semana seguinte, o que me levou a pensar até que o Heitor pudesse querer adiantar alguma coisa assim. Lógico que estava muito cedo, né? Era a 30ª semana ainda. Mas desde o começo, tanto eu quanto a minha mãe, a gente achou que o Heitor fosse adiantar aí algumas semanas. Tinha algumas amigas minhas que até chegaram a falar que geralmente gestação de menino, eles costumam adiantar uns 10 dias, o que estava me enchendo de esperança, porque eu queria logo ver a carinha dele, mas não aconteceu. Hoje eu tô na 38ª semana e eu vou contar pra vocês que acho que mesmo chegando nas 40 ou 41, não sei se ele vai querer sair, não, ele tá bem tranquilo. Eu não tenho sentido aquelas queixas que geralmente as grávidas fazem de dor nas costas, inchaço nos pés. A única coisa que tem me atrapalhado, que eu já tinha sentido no início da gestação, que agora voltou, foi a questão da falta de ar. Tô sentindo muita falta de ar, mas é justamente pelo tamanho do Heitor. Ele já tá pressionando bastante meu diafragma. Para dormir agora é bastante complicado. Se eu deito de lado e eu quero virar pro outro lado, eu preciso pegar a barriga literalmente com a mão e virar junto com o meu corpo, porque se eu virar de uma vez, ou se eu tentar virar de uma vez, né, porque a maioria das vezes eu nem consigo fazer isso, o Heitor ele não vira junto comigo. Então a minha barriga deforma toda. Eu vou até colocar uma fotinha pra vocês aqui. A foto é horrível, mas só pra ilustrar, pra vocês verem que a barriga fica toda deformada, porque ele se acomoda de um lado só e ele não acompanha a minha virada. Geralmente ele gosta muito de ficar do meu lado direito. São raras as vezes que eu percebo a presença dele do lado esquerdo. Ele continua mexendo muito. Geralmente eles dizem que no final da gestação o bebê ele mexe menos porque tá faltando espaço, porque já tá praticamente na hora de nascer, ele já tá encaixado, a cabecinha tá presa na pelvis da mãe. Então o Heitor hoje ele só consegue girar nessa posição assim, ele já virou de cabeça para baixo, então ele não consegue mais ter o movimento, pelo menos espera-se, né, que ele não desvire, que ele fique assim até o nascimento. Mas ele ainda não encaixou na minha pelvis, então ele consegue fazer esse movimento de rotação assim. O que tá gerando vários calombos por aí. Eu sempre tento gravar, mas toda vez que eu pego a câmera, ele parece que percebe que eu vou gravar alguma coisa assim, e ele fica quietinho. Aí na hora que eu desligo a câmera, desligo o celular, tá lá o menino mexendo de novo. Já até briguei com ele, deixa a mamãe filmar. Mas eu consegui pegar um pedacinho, vamos ver se dá pra ver aí, pra colocar pra vocês.
Na semana 31, a minha mãe veio aqui, pegou todas as roupinhas do Heitor, inclusive as roupinhas que ele nem vai usar por enquanto, que são as de tamanho maior, G. Na verdade, ele tem roupinha de até 18 meses, que a minha mãe chegou a dar de presente pra eles. Mas aí ela veio aqui, pegou todas as roupinhas e levou pra lavar, porque eu falei assim com ela que eu ia lavar tudo na máquina. Ela falou, menina, você tá louca? Não, roupinha de bebê a gente lava na mão. E eu percebi que era tipo mimo de vó, antes do bebê, do netinho novo chegar. Aí eu falei assim, deixa ela aproveitar esse momento da minha gestação também. Aí deixei, então ela pegou tudo, já lavou, já passou. Inclusive eu já arrumei a mala de maternidade do Heitor, já separei as pecinhas que eu quero levar. A minha eu ainda não arrumei, tô atrasada nessa parte, mas a dele já tá pronta. E eu separei todos os kits que eu pretendo colocar nele, todas as troquinhas dentro de saquinhos para facilitar. Vou colocar a sequência, uma etiquetinha com qual que vai ser o primeiro, segunda, terceira troca, saída de maternidade, porque até o momento eu ainda não sei exatamente qual é o tipo de parto que eu vou ter. Por quê? Desde o início, a minha opção pelo parto normal, pelo parto natural, sempre foi aqui na minha cabeça prevaleceria. Só que eu também tinha consciência de que, na verdade, quem escolhe o tipo de parto é mais o bebê do que a mãe. Se não adianta você escolher o normal, se você não tem passagem, se o bebê não encaixa, se o bebê não vira, ou se alguma outra intercorrência ocorre no meio do caminho, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive um ocorrido bem chato, que está colocando em risco aí a minha tentativa de parto normal, que é o surgimento de um princípio de trombose na minha perna direita. A médica falou que isso se dá ao fato de eu trabalhar o dia inteiro sentada, eu fico muito na frente do computador, e a pressão da barriga sobre as minhas veias fez com que esse coágulo se formasse, gerando o princípio de trombose. Então, preocupada com isso, ela me encaminhou para um angiologista. Esse angiologista, ele pediu um exame que era como se fosse um ultrassom da perna, e realmente ele identificou a presença desse coágulo e conseguiu medir bem precisamente onde o coágulo estava na minha perna, que era numa veia chamada cava. A presença desse trombo na veia cava não traria nenhum tipo de problema. O problema foi que ele estava localizado a apenas 13 centímetros de distância da artéria femoral. E a artéria femoral, essa sim, ela é muito importante no nosso corpo e ela leva sangue para vários órgãos importantes. Então, se esse trombo fosse parar nessa artéria, ele poderia ser conduzido até o coração, pulmão, fígado e até mesmo cérebro, o que causaria grandes danos e danos até irreversíveis, ou seja, poderia levar à morte. E aí ela foi e entrou com uma medicação que é um anticoagulante chamado Versa. Esse anticoagulante é uma injeção subcutânea e eu teria que tomar de maneira imediata, tipo assim, quase que urgente, uma injeção por dia durante todo o período da gestação, que restava ainda, né? Eu descobri isso, eu acho que eu tava com 32 para 33 semanas. E aí eu teria que tomar esse medicamento até 2 meses depois do nascimento do Heitor. Isso porque ela me explicou que é logo após a saída do bebê do corpo da mãe que o corpo ele tenta a voltar no normal com relação à questão dos hormônios. Então essa oscilação muito grande dos hormônios devido à saída do bebê do corpo da mãe, saída da placenta do corpo da mãe, faria com que o ponto mais crítico da evolução da trombose fosse justamente após o nascimento do Heitor. Então que eu teria que continuar tomando esse medicamento até 2 meses depois do nascimento dele. E esse medicamento, por ser um anticoagulante, ele também interfere na questão de coagulação do sangue em caso de cortes, que é o caso de uma possível cesárea, e no caso também do parto normal, ele não poderia ser conciliado com o uso da anestesia. Então, um outro cuidado que eu teria que tomar aí seria a interrupção desse medicamento 24 horas antes do parto normal ou 24 horas antes de uma cesárea programada. Lógico que a gente sabe que o parto normal não tem como você prever, é o seu corpo que vai te dar o sinal, que vai falar
quando é que ele vai ocorrer ou não. Então ficaria um pouco mais complicado fazer a suspensão do medicamento. E se acaso o medicamento não fosse suspenso dentro desse prazo de 24 horas, para tentar o parto normal, e não tendo passado essas horas, eu não poderia receber analgesia. Ou seja, seria literalmente um parto natural, sem interferência de nenhum tipo de anestésico. E aí fica aquela pergunta, né, gente? Será que eu aguento? Será que eu vou ter forças para ter esse tipo de parto? Então, colocando na balança aí, acabou que a minha decisão ou a minha opção pode ser agora mais levada para a cesárea do que para o parto normal, em virtude dessa trombose. O hospital que eu escolhi para ter o Heitor já está 99% decidido que vai ser no Vila da Serra, que é um hospital em Nova Lima, que várias pessoas conhecem, e que é onde eu estou fazendo meu pré-natal. Então, talvez por isso eu fique por lá mesmo, por já estar em contato com a equipe médica, com o meu médico que está fazendo, a minha médica, né, que está fazendo o pré-natal, ela é de lá. Então, a tendência é que ele nasça no Vila da Serra. Embora eu quisesse que ele fosse natural de Belo Horizonte e nascendo lá, ele vai ser nova limense, né? Mas são pequenos detalhes da vida. Uma outra coisa que eu observei também, eu achei que não ocorreria, mas depois da 34ª semana mais ou menos, começou a surgir a famosa linha negra na minha barriga. Até nas 30 semanas, que foi quando eu fiz as fotos de gestante, não tinha ainda, ela estava bem fraquinha e eu até pensei que ela não fosse aparecer. Mas agora ela já está bem forte, bem marcada, e ela está tanto na parte de baixo do umbigo, quanto um pouquinho acima do umbigo. Ela começou a subir também. A gente sabe que essa linha ela some depois do nascimento do bebê, né? Mas é uma coisa que não me agrada muito, ela não fica muito bonita na barriga não. Um outro fator que tem também dificultado a minha opção pelo parto normal é o tamanho que o Heitor está. No penúltimo ultrassom que eu fiz, o Heitor estava apresentando 2,52 kg. Falei, não, que ótimo, 37 semanas, 2,52 kg, a gente já está quase que na reta final. Ele deve nascer com uns 2,900, 3,100, era a minha expectativa máxima para o nascimento dele. Até mesmo porque a minha barriga nem estava tão grande assim, ao contrário do que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas enfim, eu estava toda feliz, né? E o meu peso também, ele tinha se mantido do último pré-natal para o pré-natal atual. Eu tinha engordado 8 quilos desde a última medição e esses 8 quilos se mantiveram, o que me deixou super feliz. Tá, na próxima consulta de pré-natal, a realidade já foi completamente outra. O meu peso subiu 2,1 kg, então eu passei de 8, não, ele subiu 1,1 kg, porque eu passei de 8 para 9,100. E o novo ultrassom que eu fiz revelou que o Heitor estava pesando 3,494 kg. Gente, na hora que eu escutei a médica falando isso, eu falei assim, não acredito. 3,494 é quase 3,5 kg. E eu fiquei assim, super boba, né? Quando eu levei o resultado do ultrassom para a médica que estava fazendo pré-natal, ela falou assim, olha, lamento te informar, mas se o bebê ele estiver muito grande, próximo dos 4 quilos, eu não te aconselho a fazer parto normal. Porque mesmo que você consiga atingir a dilatação de 10 centímetros, que é o esperado para o nascimento do bebê, ele não vai conseguir passagem nestes 10 centímetros. Então, eu teria que fazer a indicação de uma cesariana para você. Aí eu já fiquei toda preocupada, né? Falei assim, ai meu Deus, e agora? Não adianta fazer regime, porque tá faltando, tipo, menos de 20 dias para o menino nascer. E sem falar que regime na gestação é proibido, né? Não tem essa história. Então, o que aconteceu? Ela pediu que eu agendasse um novo ultrassom com 39 semanas. Esse ultrassom eu ainda vou fazer na próxima quinta-feira. E nesse ultrassom eu vou constatar se o peso dele subiu ou não. Se tiver subido, é mais uma indicação de cesariana. No último ultrassom, foi o primeiro ultrassom que a minha mãe conseguiu acompanhar. Porque a gente pensava que era o último, né? Nos outros ela não conseguiu ir. E aí a gente levou ela nesse último.
Só que acabou que não deu pra ver quase nada do Heitor. Pra vocês terem ideia, nem o rostinho dele ele quis mostrar, porque ele já está de cabeça para baixo e ele estava virado de costas para minha barriga. Então a gente conseguia ver a coluna cervical dele e só crânio, coluna cervical e circunferência abdominal, essas coisas assim. Mas mãozinha, pezinho, carinha, que é o que a mãe sempre procura ver, né? A oportunidade que a mãe tem de ver a face do bebê, mesmo que naquela imagem borrada, eu não consegui ver nada. E aí nesse próximo ultrassom que a gente vai fazer, já vai ser o 7º ultrassom que eu fiz durante toda a gestação, ela vai conseguir ir comigo também de novo e espero que dessa vez o Heitor mostre lá a carinha pra vovó, porque ela ainda não viu, ela só viu, lógico, aquele que vai impresso nas fotos do ultrassom já feito, né? Mas lá, ele mexendo e na médica ela ainda não tinha visto. Agora nessa reta final, a gente fica bem mais ansioso, né? O que todo mundo fala, eu tô constatando realmente, porque o último mês parece que ele não acaba nunca. Todos os outros meses tem 4 semanas, exceto o 9º mês, que vai até o dia que o bebê resolver nascer, né? E isso enche a gente de ansiedade, os amigos também. Eu não paro de receber mensagens no WhatsApp, os amigos perguntando: e aí, já nasceu? Quando que vai nascer? Como é que você tá? Dá notícias. E quanto mais os amigos perguntam, mais ansioso a gente vai ficando. Eu tô tentando me controlar, tô tentando não pensar. Eu fico só imaginando como seria se o meu corpo começasse a dar sinais, sabe? De que o parto tá chegando. O que eu sentiria, o que viria primeiro, se minha bolsa estouraria ou não, porque na minha casa a minha mãe falou que a bolsa dela não estourou em nenhuma das 3 gestações, porque eu tenho 2 irmãs. A da minha irmã também, eu tenho uma irmã que já tem 2 filhos, que é a Patrícia. Nas 2 gestações dela a bolsa também não estourou, ela foi estourada, né, pelo médico no hospital. Aí eu fico imaginando, será que a minha bolsa vai estourar? Será que ela vai ser estourada no hospital como a da minha mãe, a da minha irmã? E eu fico nessa tensão toda. O Gleice está bem tranquilo, é lógico que ele também quer ver a carinha do Heitor, ele fica conversando com a barriga, dando beijinho, falando: papai tá te esperando. Mas a gente tá tranquilo, a gente tá tentando se organizar, porque a gente sabe que a chegada desse bebê vai mudar a nossa vida, tem mudado a nossa vida já, né? Não só a nossa, como também de todo mundo que tá em volta. A tia Paloma não para de falar nesse Heitor. Ela tá super feliz que agora ele é leonino, né? Já passou do dia 22 de junho, agora vai nascer leonino, que é o mesmo signo que o dela. E assim, tá a família toda na expectativa, aguardando a sua chegada, Heitor. É só você dar as carinhas aí. Então, na quinta-feira eu vou fazer o ultrassom e vou levar na médica na segunda-feira. Vamos ver se até lá ele não dá nenhum sinal de que quer nascer. Se não, eu tento voltar aqui e gravar para vocês mais um pouquinho de como foi a semana 39, depois que eu fizer o ultrassom. E qual foi o veredito dela, né? Se a gente vai realmente ter que fazer uma cesárea ou não. Se ela optar por fazer cesárea, pelo tamanho do bebê que vai ser demonstrado no ultrassom e por essas complicações do uso do medicamento anticoagulante, aí eu vou escolher uma data e eu já não vou mais ficar aguardando, não. Eu vou escolher uma data. Na verdade, essa data eu teria uma certa tendência a escolher o dia 5 de agosto para o nascimento dele. Isso porque desde o início, quando eu fiz o meu primeiro ultrassom, a expectativa de nascimento, né, a data esperada para que ele nascesse era dia 5 de agosto, que é quando a gente completa 40 semanas. E é a data que eu vinha falando com todo mundo que perguntava. Eu falei assim: é pra quando o bebê? Pra quando o bebê? Mesmo antes de ter essa possibilidade da cesárea, eu sempre respondia que 5 de agosto era a data prevista, ou era a data estimada pela médica que ele nascesse. E se eu tivesse que escolher, escolheria essa data. Mas, vamos ver o que Deus reserva pra gente. E espero que vocês não fiquem chateados pelo meu sumiço. Tô aqui para registrar. Assim que ele nascer, pode ter certeza que eu venho aqui mostrar ele também. E me acompanhe nas redes sociais. Por lá a atualização acontece muito mais rápida,
Porque é um processo muito mais dinâmico, né, gente? Sentar, parar, tirar um tempo, gravar um vídeo, editar. Então as coisas no YouTube, elas costumam ocorrer um pouco mais lentamente. Mas me acompanhe lá no Instagram, @wikecharme. Tô sempre postando o que tá acontecendo na minha vida e por lá com certeza vocês vão conseguir saber primeiro se o Heitor já chegou ou não. Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.